Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para fazer um super convite para você. Para que você veja a participação especial que eu fiz no Pod Incast. Um podcast completamente diferente de tudo que você já viu, onde o William Bento tatua ao vivo seus entrevistados. O William Bento é um ex-aluno do Angels Tattoo School e eu tive o prazer de estar nesse podcast, podendo falar um pouco sobre o meu propósito, que é ajudar tatuadores e quem nunca pegou em uma máquina de tatu, aí do decalque ao realismo, com técnicas únicas e exclusivas, aprendendo tudo de biossegurança. Então, se liga, dá uma olhada nessa participação que eu fiz nesse podcast. Fala pessoal, bom dia. Começando mais um podcast, com a graça de Deus, tudo certinho aqui. A doutora Renan, tatuadora, uma das primeiras tatuadoras do Brasil a ter um estúdio. Obrigado pelo aceitar o convite, tá, Renan? A gente está muito feliz. Vocês, viu? Muito feliz em estar aqui. A Renan, para quem não sabe, ela é professora também da Angels Tattoo. Ela é proprietária da Angels Tattoo School e hoje ela está aqui para poder falar muito para vocês. Ela foi minha professora, foi professora do Leandro, me formou. Graças a ela, graças ao ensino da escola dela, eu pude me tornar um tatuador de sucesso, graças a Deus, reconhecido aqui na região. E hoje eu vou estar entrevistando ela, vai estar passando bastante coisa. Para você que está começando, que quer aprender a tatuar, ela vai passar um pouco da história dela. Então, fiquem ligados aí, tá? Renan, conta pra gente como que começou essa ideia de querer ser uma tatuadora. Como que, se foi difícil ou não foi? Porque acho que, não sei quantos anos atrás, deve ser difícil, né? Para os homens já era difícil, acho que imagino para uma mulher que ser uma tatuadora. Me conta pro pessoal como que foi todo esse início aí, essa vontade, esse gosto pela arte. Bom, eu pintava quadros desde 12 anos de idade, né? E eu ficava tentando vender esses quadros na Feira Hippie, que é uma feira que mistura feira de antiguidade com feira de artesanato ali no bairro Cambuí. E minha avó tinha uma barraquinha lá, eu levava os quadros, ficava lá na frente tentando vender esses quadros que eu pintava. E eu cobrava na faixa equivalente hoje a 100, 200 reais cada quadro. E aí eu demorava um tempo considerável, né, para pintar cada quadro, às vezes um mês, às vezes uma semana, era mais de paisagem. E aí quando eu ia tentar vender esse quadro, os clientes, vamos dizer assim, sempre gostavam dos quadros, mas não levavam, né? Então eles sempre achavam caro, tipo, 100 reais, prefiro ir lá comer alguma coisa, 100 reais, prefiro comprar uma camiseta. E sempre demorava para vender esses quadros. E meu sonho era viver de arte, né? Eu sempre gostei muito de arte e muito de dar aula, né? Então, eu sempre pensei em viver de arte e dar aula. Aí, aos 16 anos, eu e minha mãe, a gente foi num estúdio no Cambuí, onde ela me deu uma tatuagem de presente de aniversário e ela também fez uma. A gente chegou nesse estúdio de tatuagem no Cambuí. Em Campinas, nessa época, existiam 5 estúdios de tatuagem apenas. E aí, a gente chegou lá, eu pedi uma tatuagem de presente, minha mãe me deu, fez outra. O tatuador cobrou o equivalente hoje a 300 reais. Em 5 minutos ele fez. Quanto tempo atrás isso aí? Isso aí foi em 1996. Então, aí eu fiz a tatu. E aí eu saí lá do estúdio e falei, mãe, já sei, eu quero ser tatuadora. Eu arrumei um jeito de viver bem de arte, né? Porque eu queria me sentir valorizada. E eu pintando quadro, eu pintava, pouco vendia. E não via que o pessoal valorizava tanto a entrega de um quadro ou levar um quadro para casa. E aí eu falei isso, mas achei que... Joguei para o ar, né? Quero ser tatuadora e fui embora para casa. Aí passou mais ou menos uma semana. Quando eu cheguei em casa, tinha uma caixa de papelão em cima da minha cama. Eu abri, era um kit de tatuagem. Que legal, cara. Aí eu fiquei louca, né? Nossa, fiquei muito empolgada, só que eu olhei tudo aquilo e não sabia nada. Então, minha atitude foi, no outro dia, acordar cedo, pegar esse kit e bater nos estúdios. Aí, o primeiro estúdio de tatuagem que eu fui, eu falei, eu quero ser tatuadora, será que você pode deixar eu ficar aqui em troca? Eu posso ajudar a limpar, fazer sua agenda? Aí, o tatuador falou assim, não, de jeito nenhum, lugar de mulher não é dentro do estúdio de tatuagem. Aí, eu falei, tá bom, obrigada, e saí, né? Mas aí, eu pensei que eu ia arrumar muito fácil alguém que pudesse me ajudar. Aí eu fui em outro estúdio de tatuagem. Aí no outro estúdio de tatuagem, né? Meu nome é um pouco diferente, é Renan, né? É um nome feminino francês, mas no Brasil é mais para homens. Aí eu entrei, falei, gostaria de aprender a tatuar. Ele falou, qual que é o seu nome? Eu falei, Renan. Ele caiu na gargalhada, os clientes que estavam lá também deram risada, meio que tiraram sarro assim do meu nome. E eu falei, eu quero ser tatuadora, posso ficar aqui?
Ele falou, não, eu não tenho tempo para tatuar. E ele foi um pouco mais simpático. Aí ele falou, mas eu também estou fechando o meu estúdio, não está dando dinheiro, então eu estou fechando. Até te ajudaria, mas eu não tenho tempo e vou fechar. Então, eu sinto muito, mas não vou te ajudar, não. Aí, até hoje, esse estúdio está aberto e ainda tem movimento. E aí eu parti para outro, e para outro, e para outro. Ou seja, eu visitei todos os estúdios de tatuagem que tinham em Campinas, e aí eu tive negativa em todos os estúdios. E nos primeiros, você chegou a desanimar, ficar frustrada, não é para mim, ou você sempre falou, não, eu vou conseguir? A cada estúdio que eu ia e que eu tinha uma negativa, mais aguçava a minha vontade de provar que aquilo era possível para uma mulher, e mais aguçou a minha vontade de... Eu pensei muitas vezes, tipo, se eles não estão ensinando, talvez seja porque é um mercado muito bom e eles vejam isso como concorrência, sabe? Então, me aguçou ainda mais a minha vontade de entrar para esse ramo e conseguir viver bem de arte, vamos dizer assim, né? E você falou que foi uns 20 anos atrás, mais ou menos, isso aí, né? 26 anos atrás. E nessa época, não estava muito em evidência a tatuagem ainda, né? Então, não estava. E você conseguiu um emprego em algum dos estúdios para aprender ou para... Não consegui nada. E aí voltei para casa. E aí veio só umas 3 agulhas soldadas, né? No kit? Isso. E aí eu não sabia nem como montava. Então, eu tentei de várias maneiras montar, e a hora que eu fui encaixar a biqueira era de aço. A hora que eu fui encaixar a biqueira na maquininha, uma das vezes, essa biqueira caiu de ponta no chão e tortou. E aí, era uma coisa muito demorada. Não tinha internet, minha mãe teve que ligar na loja. A loja parece que não tinha um estoque muito grande. Eu sei que demorou mais 30 dias para chegar essa biqueira. E aí, quando chegou, eu fiquei feliz de novo. Consegui montar a máquina depois de muito tentar. E comecei a me tatuar. Comecei a tatuar a sola do meu pé. E lá eu fiquei testando. E acabou essas 3 agulhas e veio um potinho assim de agulhas para soldar, né, soltas. Caramba. Da marca Ogival. Aí eu falei, vou soldar essas agulhas. Aí começou meu primeiro, vamos dizer assim, pesadelo com a tatuagem. Porque eu passava o estanho de solda na agulha e a agulha não pegava. E não pegava. E nesse 20 anos atrás, não tinha muito acesso à internet, né? Para você saber como faz, né? Assim, poucas pessoas tinham acesso à internet, né? Os computadores, mais ou menos, desde 1994, as pessoas tinham na residência delas. Mas, assim, poucas pessoas tinham e não tinha nada na internet sobre tatuagem. Não existia, né? Daí você conseguiu soldar a agulha lá consegui sozinha? Nada. Não consegui soldar a agulha, daí eu tentei amarrar com uma linha, daí a hora que ligou a máquina com a vibração, essa agulha caiu. E aí tinha um monte de tinta no kit e tinha um potinho transparente, né? Eu falei, esse potinho transparente é diluente, né? Diluí todas as minhas tintas com aquele diluente e fiquei tentando soldar. Meu pai chegou, eu falei, pai, não estou conseguindo soldar essas agulhas de jeito nenhum. Ele falou, lógico, precisa ter um ácido para você tirar a capinha da agulha para pegar o estanho. Eu falei, mas... Que ácido. Enfim, que ácido, né? Bom, ele comprou o ácido, soldou, me ensinou a soldar as agulhas. E aí, a hora que eu fui tatuar, ardia muito a tinta, né? Aí depois eu descobri que aquele potinho transparente idêntico aos da tinta era o ácido de solda da agulha, nossa, entendeu? Você tá com ácido no meio da mas tinta? Eu já tinha me tatuado bastante com aquelas tintas. E não deu reação, nada? Ardeu muito, machucou muito, demorou pra cicatrizar, mas nada mais que isso, assim, sabe? Ô, Renan, você já chegou a se tatuar com corante xadrez já ou não? Não, xadrez não. Não chegou a tanto assim, não. Na época eu só tinha 3 cores. Eu só tinha amarelo, vermelho e preto, mas nenhuma outra. O que você tatuou no pé que você falou que começou a tatuar o pé? A princípio eu não sabia nada também de pele nessa época, então eu nem imaginava que eu ia... Mas sabia que era mais grosso, que a gente sente, mas eu não imaginava que eu treinando na sola do meu pé, talvez eu pudesse estar fazendo um destreino, né? Porque eu tinha que forçar mais. Então, quando eu subi, saí da sola do pé e fui para a panturrilha, eu já estourei o traço. Tá. Já ficou aquele traço horroroso, a minha primeira tatuagem. E... Você fala porque a pele é diferente, então dá dessa textura. E ficou bem ruim, assim. Nesse decorrer do aprendizado, a gente percebeu que seus pais foram muito... incentivaram muito vocês, né? Muito. Hoje em dia é difícil os pais incentivarem nessa parte, né? Imagino antes como que era difícil, ainda se os pais apoiavam. Isso ajudou bastante também você, ajudou né? muito. E o mais engraçado era a minha avó.
porque o estúdio chamava Renan's Tattoo. E o pessoal ligava lá e perguntava, tem tatuagem de rena? E minha avó falava, rena é com H, seu burro, pelo amor de Deus. O nome dela é Renan, não sei o quê. E minha avó não deixava o cliente mais do que uma vez por mês se tatuar comigo. Porque ela falava, você está parecendo um muro pichado, para com isso, você já fez uma. Tirava os... E no fim eles achavam muito engraçado isso e gostavam mais ainda de ir no estúdio. Então era bem gostoso. Assim, o estúdio era dentro da minha casa, era tipo numa sala que eu tinha embaixo, como se fosse um porãozinho assim. E eu não tinha maca na época, não tinha nada. Eu embalava o sofá com aqueles papéis descartáveis que ginecologista usa, sabe? E tatuava ali, né? Sem biossegurança nenhuma, não usava máscara, não encapava a máquina, sem conhecimento de biossegurança mesmo. Na época, a gente esterilizava as nossas biqueiras em panela de pressão, para você ter uma ideia. Eu fui a primeira mulher, a primeira tatuadora, na verdade, do Brasil a comprar uma autoclave para um estúdio de tatuagem. Em 1999, eu comprei a autoclave e a empresa falou, mas para que é? Eu falei, para o estúdio de tatuagem. Ela falou, não existe isso. Ninguém compra. Não precisa. Eu falei, claro que precisa. E fui a primeira a implementar isso. Que legal, Renan. E a Renan, ela é muito focada na parte de biossegurança. Tanto é que o curso Angels Tattoo, ele é tão forte porque foca muito nessa parte da saúde, né? Que em primeiro lugar é a saúde do cliente. Então eles focam muito, tudo sobre biossegurança eles passam. E ela trouxe isso para a Angels Tattoo nessa época que você falou, que você começou a ver os erros, né, dos outros estúdios. Isso. E conta para o pessoal como que foi essa parte de você se interessar por essa parte de biossegurança. Em 1999, então, eu comecei a me interessar por biossegurança, né? Meu avô era dentista, e aí eu comecei a falar, bom, vou pôr essas biqueiras para esterilizar aí na autoclave, na sua autoclave, né? E aí, lógico, foi muito melhor do que esterilizar dentro da panela de pressão, até porque a gente fazia uma coisa muito errada, que a gente jogava essas biqueiras dentro da panela de pressão, depois a gente jogava a cândida, cloro e corroía o material da biqueira. Hoje eu sei que fica mais poroso, fica mais micro-organismo preso lá, mas antes a gente não sabia nada disso, né? Primeiro, meu aluno, que na verdade era meu cliente, falou, eu adoro tatu, eu queria aprender a tatuar, você me ensina? Eu falei, eu não sei ensinar, não. Ele falou, não, me ensina um pouco o que você sabe, tá tudo bem, né? Fazia 3 anos que eu estava tatuando, então eu ensinei ele. E aí eu comecei a ficar implicada, sabe, com vamos dizer assim, eu montava a bancada, da hora que eu via, meu braço estava sujo de tinta. Aí essas coisas começaram a me implicar, eu comecei a ficar preocupada com se eu ia pegar alguma doença, alguma coisa assim. Aí comecei a enrolar o braço, com Magipac e tudo. Então, eu já comecei a apresentar essa atenção maior à biossegurança lá em 1999. Mas isso cresceu muito mais depois que eu entrei em 2005 para fazer faculdade de medicina veterinária, né? Que eu me formei em 2010 como médica veterinária. E lá eu fui ser estagiária da vigilância sanitária. Então, eu acabei sendo estagiária da vigilância sanitária e acabei fazendo várias fiscalizações em vários tipos de comércio. Então, açougue, supermercado, estúdio de tatuagem, estúdio de piercing, hospital. Então, eu peguei uma visão de biossegurança muito ampla e muito focada, porque quando você trabalha na vigilância sanitária, você tem um treinamento para ver coisas que as pessoas normais, quando eu digo pessoas normais, são pessoas que não trabalham nesse ramo, né? Que as pessoas mais comuns, vamos dizer assim, ou que não trabalham no ramo de vigilância sanitária, não têm essa visão tão específica de biossegurança. Então, por exemplo, a gente entra no hospital, muitas vezes a gente está em busca de formiga, porque a formiga dentro do hospital ela acaba sendo o maior contaminante de contaminação cruzada entre ambientes, dentro de sala cirúrgica. Então, uma pessoa normal nunca vai ficar procurando uma formiga. Vai procurar, às vezes, um lixo que esteja lotado ou uma sujeira no chão, mas não exatamente uma praga urbana. E assim também é o estúdio de tatuagem. Então, quando você faz parte da vigilância sanitária, você acaba tendo uma visão muito mais ampla do que é contaminação cruzada, como que realmente pode acontecer essa contaminação cruzada dentro do estúdio de tatuagem e o quão perigoso é isso, porque quando uma pessoa geralmente não tem o alcance de saber o quanto perigoso é isso. Um exemplo clássico disso, por exemplo, em um estúdio de tatuagem, é o descarte de pérfuro cortante. A maioria dos tatuadores pega a caixinha de descarte e leva até um posto de saúde ou um hospital para deixar lá para que esse hospital ou esse posto de saúde faça esse descarte. De jeito nenhum pode fazer isso, porque a pessoa está lá
com a caixinha de pérfuro cortante, com agulha de um monte de gente lá dentro. E ela não tem o EPI correto para fazer o transporte, ela não tem o automóvel correto para transportar isso. Então, se ocorre um acidente de trânsito, essas agulhas voam por todo o carro, contamina todo mundo, inclusive os socorristas. Se ela está a pé, ela pode se contaminar, né? Porque a caixinha ali acaba sendo um criadouro de micro-organismos, já que fica muita agulha parada lá, enfim, fechado. Então, a gente começa a ter uma visão muito mais ampla, né? Renan, falando mais um pouco de biossegurança, você falou das formigas no hospital, achei muito interessante, né? Parece uma coisa inocente, mas no Exatamente. fim, né, a pessoa leiga não entende. As pessoas que buscam estúdios de tatuagem, o que essas pessoas têm que observar para ver que aquele estúdio é seguro? Observar o jeito que o tatuador, que o body piercer está trabalhando. Eu acho que é primordial que as pessoas realmente fala as pessoas, os clientes mesmo. Exato. Né? Porque é impossível que um órgão público, uma vigilância sanitária, consiga fiscalizar todos os estúdios de tatuagem. Para você ter uma ideia, hoje no Cambuí nós somos em 45 estúdios no bairro do Cambuí, né? Então, só no Cambuí, em Campinas, são mais de 400 estúdios, contando entre clandestinos. Quando eu digo clandestinos, não são clandestinos, são que não tem empresa aberta, vamos dizer assim. A pessoa que vai no estúdio de tatuagem, ela tem que observar se o tatuador ou o body piercer estão de máscara, estão de luva, e se os materiais deles estão encapados. Então, máquina, clipcore. E aí tem uma coisa que divide muito, né, o tatuador do body piercing. E aí eu brinco que não precisa nem ser ao mar nem à terra, né? Então, quando a gente vê o body piercing, geralmente ele tá com jaleco, touca, luva cirúrgica, propé. O cliente tá com campo cirúrgico, só tá a parte que vai fazer a perfuração para fora. E aí você chega no estúdio de tatuagem, o cara tá de chinelo e shorts. Entendeu? Então, nem ao mar nem à terra, né? A legislação não obriga o body piercing a estar com luva cirúrgica. Algumas cidades sim, mas a maioria delas não. Nem a lei federal, né? Então, sabendo que tem uma hierarquia de lei, as leis municipais podem ser mais rígidas, mas nunca mais brandas. Então, não é uma obrigatoriedade o body piercing fazer a aplicação com luva cirúrgica. Não é. Uhum. E também não é uma obrigatoriedade estar de jaleco, é preconizado. São dois tipos de luva, né? Exatamente. A estéreo, né? E a não estéreo que a gente utiliza. Isso. Então, né? A gente tem a estéreo, que seria cirúrgica, e a gente tem a não estéreo, que seria a luva de procedimento. Quando você vai no hospital, aquele técnico de enfermagem, aquele enfermeiro ou aquele médico que está te atendendo no pronto-socorro, ele usa uma luva estéreo? Alguém já viu um médico abrir uma luva estéreo, calçar pelo dedão? Não, ninguém viu isso em pronto-socorro e nem vai ver. Uhum. São todas luvas de procedimento. Então, quando a gente pensa num piercing, a gente tem que lembrar que puncionar uma veia é mais invasivo do que um piercing, exato. Entendeu? Você corre o risco de levar micro-organismo direto para a corrente sanguínea e dar uma septicemia, que é uma contaminação generalizada, vamos dizer assim, né? Uma infecção generalizada. Então, se num hospital, o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o médico não são obrigados a usar luva estéreo no pronto-socorro para puncionar veia, para fazer curativo, às vezes, e tudo mais, quem dirá no estúdio de tatuagem piercing? Exato. Também não é. Então, não é necessário usar uma luva cirúrgica para fazer um piercing, mas é necessário estar de luva. Certo. O tatuador body piercing também tem que estar com calça comprida e sapato fechado. Isso é uma norma da vigilância sanitária. Não pode tatuar de shorts e chinelo. Onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Como que é o trâmite aí para mim buscar a lei e fazer tudo que é correto aí para estar ajudando a sociedade no geral, né? Uhum. Que é importante isso daí, né? Tem coisas que os clientes acham que está completamente errado e está certo. Uhum. E tem coisas que o cliente acha que está certo e está errado. Então, eu acho que antes do cliente tomar qualquer medida de denunciar ou ir atrás dos seus direitos, seja de tatuagem, piercing ou da pigmentação, ele tem que, primeiramente, entender sobre aquele procedimento, sobre o que está certo e o que está errado. Eu vou dar um exemplo clássico. A maioria das pessoas acha que seria o correto limpar a pele do cliente com clorexidina, sem usar o álcool, né? Porque o álcool pode agredir, pode ressecar e tudo mais, mas não é. O álcool, 70%, ele vai ser mais eficaz do que a clorexidina. Fato esse comprovado que se a clorexidina fosse melhor, a gente teria, durante a pandemia, clorexidina nos dispensers ao invés do álcool 70%. Uhum.
Então, eu já recebi na vigilância sanitária denúncias de estúdios de tatuagem onde o cliente falou que o tatuador e o body piercing fizeram asepsia do local errado. E estava correto. Tá. Então, assim, a partir do momento que a gente vê algo que foge da legislação, que a gente vai no estúdio de tatuagem, pega um tatuador sem máscara, pega um tatuador de shorts, pega um tatuador bebendo durante o procedimento, né? Aí a gente pode denunciar isso para um 156. 156. 156, que é o telefone que cai direto na vigilância sanitária, na prefeitura e tudo mais. Mas lembrando que tem que ter uma certa cautela exatamente, para sem querer denunciar uma pessoa que está fazendo as coisas certas. Entendi. Né? Então, assim, eu acho que falta de máscara, a falta da vestimenta adequada, ou até o uso de bebida alcoólica ou drogas durante o procedimento é cabível de denúncia. Entendo. O resto, eu acho que a pessoa tem que entender o que está acontecendo. E sempre, eu acho que o cliente ele tem que ter uma liberdade com o tatuador dele, de perguntar, cara, por que você está fazendo isso agora? Pode perguntar tudo. Exatamente, né? Marca da tinta, validade, quero saber Exato, tudo. quero saber que tinta você usa. Você bateu num ponto muito importante, que é as questões da tinta de tatuagem, né? Todo mundo acha que é inofensivo. Aqui o William usa souvenir, né, William? Não, vai ser xadrez, né? Por isso que você perguntou, já fez com xadrez? Não, primeira vez. Meu Deus. O Leandro tinha uma na perna que era feito com xadrez, né, Leandro? Sim, eu fiz a minha primeira tatuagem, foi feito com corante xadrez, por isso que eu perguntei. Ainda tá aqui, né, com 37 anos, será que vai dar algum problema, meu Deus? Olha, é assim, se fosse pra... A gente sempre tenta explicar isso e parece que fica muito longe a explicação do entendimento que usar uma tinta sem registro, que talvez tenha metal pesado, não vai te levar à morte. Não é uma sentença de morte que vai fazer com que você tenha câncer. Ó, não, mas sim, ela pode trazer danos para o organismo, porque, por exemplo, a tinta xadrez, né? Ela tem metal pesado. Então, o que acontece? O sistema imunológico fica sobrecarregado para tentar cuidar daquilo, né? E metal pesado... Existem agora alguns protocolos na medicina que alegam que tiram, né, metal pesado, mas são dois ramos da medicina ao contrário, sabe? Então, alguns médicos mais tradicionais falam que não, de maneira nenhuma, e outros falam que sim. Então, a gente tem que entender que o metal pesado vai sobrecarregar o sistema imunológico. Porque quando, o corpo às vezes, não elimina, fala, né? Quando às vezes a gente fala de tinta, algum post nosso, vem um monte de tatuador falando, eu não concordo, mas eu não estou lá para falar se eu concordo ou não, estou falando lá para falar o que é certo, o que a Anvisa permite, né? E por quê? Por quê? Porque sobrecarrega o sistema imunológico. Ah, mas a coca dá câncer. Ah, mas embutido dá câncer. Ok, mas imagina se a gente for usar tudo que dá, daí fica complicado, é uma sobrecarga, né? Entendi, Renan. Mas é muito bom você estar falando isso para as pessoas, porque muitas pessoas não entendem, né, o quão importante essa parte de biossegurança aí, né? Uma das coisas também que eu queria perguntar para você sobre... Tá tendo muita pessoas querendo passar pomada anestésica, né, para aliviar a dor, e uma marca é melhor que a outra, né? Então vai ter anestésico? Já coloquei. Não tem anestésico, né? Então, depois que eu comecei a ver uns vídeos seus, eu comecei a ficar meio preocupado com isso, né? Porque realmente mexe com a saúde da pessoa também, né? Mexe. Primeiramente, sobre anestésico, uma coisa muito importante para a gente saber é que, por incrível que pareça, na segunda-feira da semana passada, a gente recebeu uma empresa que fabrica anestésico, né? Visitando a escola e falando assim, ó, usa anestésico, o nosso anestésico tem registro da Anvisa. Eu falei, tá bom, mas mesmo tendo registro da Anvisa, eu não posso, já vou explicar por quê. Aí ele falou, não, mas faz o seguinte, você compra, você dá para o seu cliente, você deixa dentro do carro. Aí você dá para o seu cliente, ele passa em casa e ele vem já com a pele anestesiada. Ou seja, se cair fiscalização aqui, se foda o cliente. Você não vai ser presa. Ou seja, eles já estão até ensinando como burlar essa fiscalização. Entendeu? E nem aí com o cliente, né? Nem aí com o cliente. Tipo, tá cliente. virando uma empresa assim, com treinamento, entendeu? Porque o cara vai, oferece anestésico e te treina para você não se ferrar no final, certo. Entendeu? O que pode acontecer com o cliente? Eu acho que é importante a gente saber que todos os materiais que têm registro da Anvisa são porque passaram por uma certa fiscalização ou porque contêm materiais que podem ser nocivos. Então, a Anvisa vai atestar se aquilo deve ou não ser usado e se não é muito danoso para a saúde. O que acontece é o seguinte, tem gente que fala, mas é só pagar o registro da Anvisa. A Anvisa não vai lá na fábrica ver, né?
Se é um produto conhecido pela Anvisa, você vai pôr que o seu produto tem um técnico, vai assinar, sendo um técnico de farmácia, um técnico, um engenheiro químico, e aí a Anvisa não precisa ir até o local. Você já falou o que tem dentro do seu produto, ela acredita que vai ter aquilo, né? Tá. Então, a primeira coisa é que, por exemplo, o antibiótico não é registrado pela Anvisa? Sim. E você pode sair comprando e dando para as pessoas? De jeito nenhum, tem o controle. Eu vou dar outro exemplo, quer ver? Nimesulida. Você vai na farmácia, você compra uma nimesulida, você compra um remédio para dor de cabeça, uma novalgina, ibuprofeno. Você pode sair dando para as pessoas? Não. Não é porque é registrado na Anvisa que você tem o direito de usar em pessoas. Então, o anestésico, seja ele tópico, spray, injetável, é somente e exclusivamente médicos que podem fazer essa aplicação. Biomédicos e enfermeiros podem também, desde que tenham uma especialização e que o conselho de classe deles aprove a utilização de anestésico. Porque, por exemplo, biomedicina. Já aprovaram e já desaprovaram umas 3 vezes a utilização de anestésico por biomédicos. Por que é só o médico que pode usar anestésico? Porque o anestésico ele pode dar, mesmo em baixas quantidades, uma alergia muito forte que leva a um edema de glote, que fecha aqui essa área e o cliente não consegue, ou o paciente não consegue mais respirar, morre. Mesmo em pequena quantidade. Mesmo vou fazer uma tatuagem quantidade. pequena, vou colocar um pouquinho, eu posso ter esse risco. Pode, porque vai depender do seu potinho de alergia. Então, para vocês entenderem, funciona assim, ó. Camarão, ele tem um grau alergênico. Ponto. Tá. Se você vai ter alergia ou não ao camarão, vai depender do potinho de alergia que você nasceu. Então, você pode ter nascido com um potinho de alergia grande e eu com um potinho de alergia pequeno. Então, na 5ª vez que eu comi camarão, eu tive alergia. Você está comendo até hoje e não apresentou ainda. Tá. Então, isso é muito comum a gente ver nas mulheres. As mulheres usam bijuteria a vida toda. Nunca tem alergia. Um belo dia, usa a mesma bijuteria e começa a ter alergia e não pode mais pôr bijuteria no corpo. Sim. Por quê? Aquele potinho lotou. Porque entra alguma coisa com alergia, o organismo vai lá, briga, mantém você sem alergia. Entra de novo um negócio com alergia, o organismo vai lá, briga, mantém você sem alergia. Chega uma hora que o organismo cansa, lota aquele potinho, ele não consegue mais brigar contra aquele agente agressor. Poeira, por exemplo. Todo mundo é alérgico à poeira. Uns vão espirrar, outros não, mas se você for exposto todo dia, vai te causar alergia. Entendi. Caramba, que legal isso daí. E aí, só falar um detalhe disso certo. aí. Tem um pessoal falando agora que tem como fazer teste de alergia para tatuagem. Então, pega umas gotinhas de tinta, põe perto do pescoço ou na mão, embala com mais de pack e espera lá um tempo e vê se dá alergia. Isso é a maior, falcatrua que eu já escutei falar na internet. Porque não tem como você fazer esse teste. Coloca a tinta assim no local e espera... Tipo, encosta na pele, espera... entendi. E vai ficar vermelho. E não vai, você tá entendendo? A alergia da tinta de tatuagem não tá ligada só a encostar na epiderme, que é morta, inclusive, a camada de cima, né? Tá. Ela vai ser fagocitada pelos macrófagos, é completamente diferente. Não tem como fazer teste de alergia para tinta de tatuagem. O que você consegue fazer no dermatologista é teste para alguns componentes da tinta, como o Carbon Black, por exemplo, que faz parte de todos os pretos. Nossa, muito bom saber disso, hein, Leandro? Bom para a gente poder estar dando uma renovada no que falar para os clientes e para vocês que estão assistindo. Acho que eu vou tirar a máscara melhor, né? Para falar. Renan, consegue enxergar mais ou menos? Eu coloquei muito bom. Aqui. Tá bom mesmo? Quer tirar uma foto para você ver ou você acha que tá legal? Não, tá bom. Vai lá. Tá bom? Então, vou começar a tatuar aqui. Voltando a falar da biossegurança. O curso Angels Tattoo, ele é feito para você que quer aprender a tatuar com segurança, de forma correta. Então, você fazendo um curso lá na Angels, com os professores altamente qualificados, né, professores na área de saúde, você vai se tornar um tatuador de sucesso. Assim como o Leandro se tornou um body piercing de sucesso, eu, graças a Deus, vivo da tatuagem. Foi tudo a partir desse curso. Então, convido vocês a conhecer a escola, entrar em contato com a Renan, o pessoal lá atende muito bem. Se tem como você falar como que foi essa montagem da escola, os alunos que já se formaram com vocês, né? Eu tenho o maior orgulho de falar que eu me formei na Angels Tattoo, né? Então, provavelmente tem muitos outros tatuadores que já estão renomados, né? Então, conta pro pessoal aí como que foi todo esse começo aí. Bom, hoje são mais de 22 mil pessoas formadas entre tatuagem, piercing, dermopigmentação, curso de anatomia e fisiologia da pele, biossegurança e legislação. No último curso de anatomia, nós tivemos 210 pessoas sendo formadas com a gente ali. A gente começou com a escola porque, em 2005, eu passei num concurso, né, para ser estagiária
de medicina veterinária da vigilância sanitária e comecei a fazer fiscalização em vários tipos de comércio, inclusive em estúdios de tatuagem, piercing, e comecei a ver que a biossegurança era algo que não era levado a sério, muitas vezes porque as pessoas desconheciam quais eram as regras, né? Então, por exemplo, assim, eu já cheguei em estúdio de tatuagem que tinha gato dentro do estúdio de tatuagem. Eu sou apaixonada por bicho, tinha 12 cachorros adotados de maus tratos. Mas uma coisa é você ser apaixonado por bicho, outra coisa é você poder ter um animal dentro do estúdio de tatuagem, né? E isso era para tudo, assim. Então, eu comecei a ver muita falta de biossegurança. Eu nunca mais esqueço uma denúncia que a gente foi por tatuador, estúdio de tatuagem sem higiene. A gente chegou lá perto do Camelô de Campinas, né, perto da 13 de Maio. O estúdio de tatuagem era extremamente limpo. E o moço falou, olha, é extremamente limpo, só que ele estava tatuando sem máscara. É crime sanitário tatuar sem máscara. E aí minha chefe falou, não, a gente vai ter que multá-lo ou levar ele detido, né, porque não pode tatuar sem máscara, porque você vai falando, vai caindo bactérias, micro-organismos vegetativos que estão na boca, em cima da tatuagem, e vai contaminando. Eu falei, vai, coitado, vamos dar uma chance para ele, né? Apesar de no Brasil você não poder alegar que você desconhece a lei, né? No Brasil você é obrigado a conhecer todas as leis, não são tão fáceis de achar todas as leis que incidem dentro de um estúdio de tatuagem. São mais de 20 no total. Tem as RDCs, tem um monte de coisa. Bom, enfim, ela falou, olha para ele, olha, então tá bom. Ela falou, vamos orientar ele, então. Ela falou para ele, olha, você não pode tatuar sem máscara. Ele, nossa, eu não sabia, eu faço tudo certinho. Você vai ver, pode passar que outras vezes eu vou estar de máscara. Eu achei super bonito ele falar isso, né? E aí ele falou assim, espera só um pouquinho que eu vou buscar uma coisa. Eu fiquei com muito medo nessa hora, porque a gente tinha ido fiscalizar um açougue, e aí o cara, tipo, falou, pode entrar na câmera fria, e fechou. Tipo, para dar um susto. A vigilância sanitária em alguns bairros, em alguns comércios, não é nada bem-vinda, né? Uhum. Então, quando vai abate clandestino, tem que entrar com a polícia, porque eles jogam essas carcaças geralmente em APA, né? Área de proteção ambiental, ficam geralmente muito escondidos, às vezes dentro de alguma comunidade, assim, enfim. Aí ele falou, não, eu vou fazer tudo certinho. Espera só um pouquinho que eu vou buscar uma coisa. Eu falei para a minha supervisora, eu era estagiária, né? Revólver. Vamos embora, por favor. Ela falou, não, vamos esperar. Ele chegou, gente, com um bolo de papel de autorização para tatuar menor de 18 anos. E é crime tatuar menor de 18 anos. O cara se entregou não bonito. pode tatuar menor de 18 anos, nem se for emancipado. A criança não é do pai, é do Estado. Né? Ao pai é dado alguns direitos e tatuar o menor de 18 anos é proibido e não tem algum tipo de consentimento que o pai possa dar para que o tatuador possa tatuar, né? E aí minha supervisora falou, sinto muito, né? Você está preso, está detido. Então ele saiu detido de lá. Isso me chamou tanto a atenção que eu falei, olha, vou montar um curso de biossegurança gratuito para os tatuadores, que dessa maneira eu levo informação a todos. Uhum. De forma gratuita, ninguém pode alegar que não sabe. Bom, aí foi a primeira vez que eu reparei resistência no meio da tatuagem, piercing e dermopigmentação, de aprender legislação e aprender biossegurança. Simplesmente eles não querem, não fazem porque não sabem, não fazem porque não querem. Eu dei esse curso gratuito, né? E não foi ninguém. Para falar que não foi ninguém, dos 30 e poucos estúdios que eu chamei, foi uma pessoa. A galera só quer pegar, aprender lá o básico. Só quer aprender a colocar o desenho na pele. Tá. Se estiver fazendo um desenho bom, se estiver aplicando um piercing bom, pouco importa o restante. Uhum. Sempre acham que não vai dar nada. Entendo. Porque não vê, né, dando nada, né? Então, acha que não vai dar nada. Quando você não vê que alguma coisa está dando errado, parece que não dá, né? Aí eu montei a escola com esse intuito, de levar a informação correta para o maior número de pessoas. Uhum. E comecei a dar aula de graça. Uhum. E aí não ia quase ninguém. E aí a minha supervisora mesmo da Vigilância Sanitária falou para mim, olha, posso falar uma coisa? Valorize o seu trabalho. Você tem informação que ninguém tem. Você está querendo dar de graça e ninguém quer? Cobra. Aí eu montei o Angels Tattoo School. Era meu sonho mexer com arte da aula, lembra? Uhum. Eu dava... Logo que eu me formei, eu quis dar aula em medicina veterinária, né? Mas eu pagava-se muito pouco, pagava-se R$21,50 a hora. Então, nossa, sem condições de eu parar de tatuar para ganhar R$21,50, né? Uhum. E aí, antes de eu me formar, na verdade, em 2005, eu monto o Angels Tattoo School com esse intuito, de dar aula e formar realmente profissionais qualificados para o mercado de trabalho que levem biossegurança a sério, ou seja, que respeitem a saúde de todos. Que massa, foi com esse intuito.
E a medicina? Agora. Bom, aí para quem não sabe, eu estou fazendo medicina humana, né? Eu me formei em medicina veterinária, me especializei em saúde pública humana e vigilância sanitária, fiz técnico em enfermagem depois para adquirir mais conhecimento, depois me tornei perita judiciária também. E aí eu falei, olha, eu preciso de mais conhecimentos, o conhecimento que eu tenho ainda é pouco. Aí fui atrás de fazer medicina humana. Então, eu estou no 3º ano de medicina humana agora. Está trazendo tudo para a escola mais agora. Conhecimento para a escola. E aí, quando você fala, por exemplo, assim, Laranjal, tem muita gente que não está levando biossegurança a sério. Não é Laranjal só, não. Não. É geral. Brasil e mundo afora. Um aluno meu da Irlanda mandou um vídeo de um tatuador tatuando na Irlanda com uma luva só e sem máscara. Nossa, com uma luva só. E aí o pessoal fala, mas na Irlanda é impossível. Pessoal, o Brasil é o país que mais tem legislação para biossegurança, por incrível que pareça. Infelizmente, a gente tem poucos fiscais. Então, acaba não sendo fiscalizado e acaba parecendo uma terra sem dono, né? Mas é um país muito bom para você aprender biossegurança, se você quiser, porque se você souber biossegurança daqui, você tatua em qualquer lugar. E quando você fala que tem muita gente fazendo de maneira errada, é porque, infelizmente, tem muita gente ensinando de maneira errada. Tá. Então, eu vejo muitas pessoas que estão dando curso por aí montando bancada errado, desmontando bancada errado, fazendo o aluno colocar primeiro a luva, depois a máscara, sendo que é primeiro a máscara, depois a luva. Tem uma ordem de EPI para colocar, uma ordem para tirar. Então, tem muita gente dando aula que não tem formação acadêmica nenhuma na área da saúde dando aula. Você fez eu lembrar, está acontecendo também bastante em lugares aqui em Laranjal, eu acho que não ainda. Essa tatu natureba aí, que a galera vai no campo com os animais e tudo aberto, isso aí tá meio estranho, né? Ou não? Pode? Como que é? Então, não pode. Por exemplo, para você fazer uma tatuagem, tem que ser um local fechado, que tenha teto. Uhum. Né? Tem que ter piso lavável, parede lavável, impermeável, tem que ter caixinha de descarte de perfuro cortante. Então, você pode até ir para uma casa de um cliente tatuar, desde que você consiga o mínimo de higiene, né? Esperado durante uma tatuagem. Então, você não dá para você tatuar na casa do cliente em cima de um carpete e com cachorro e criança correndo em volta. Também não dá para tatuar. Ventilador ligado, bombando. Não dá para fazer essa tatuagem naturalista, vamos dizer assim, no meio da praia ou no meio do campo. Né? É diferente de você, por exemplo, pegar e tatuar sua esposa num dia que vocês foram acampar, né? Certo. Vamos dizer assim, do que fazer isso um comércio, né? Tá. Então, assim, vamos dizer assim, não tem como você expor a saúde das outras pessoas ao risco que vai ter de contaminação, de sujidade e tudo mais, né? Por mais que você faça tudo correto, nunca 100%. Nunca é, né? Você comentou que tem body piercing que fica parecendo astronauta, que usa de tudo e faz de tudo, usa tudo descartável. Mas mesmo assim, o ambiente que ele se encontra ali não é 100% Exato. seguro, né? Uma coisa que é muito importante dizer é que, por exemplo, o body piercing está de jaleco, luva estéreo, que não é obrigado. A luva estéreo pode ser luva de procedimento, assim como nos hospitais, volto a dizer. Jaleco, propé, enfim, o cliente também às vezes está de propé, põe jaleco até no cliente, põe um campo cirúrgico, ok. Só que o ar não é estéreo. Então, a partir do momento que você abriu tudo estéreo em um ambiente que não é estéreo, já está contaminado. Tudo contaminado, né? Exato. É bem complicado essa parte. Mas não ser estéreo, né, o ar do estúdio, não significa que a gente vai contaminar o nosso cliente. Isso tem que ficar muito claro. Sim. Então, se o tatuador body piercing levar a biossegurança a sério, não vai ter contaminação. Porque a gente não vai ter um ventilador dentro da sala espalhando o ar. A gente vai ter uma manutenção periódica em ar-condicionado. Então, a gente não vai ter um ar que vai levar uma contaminação, por exemplo, de hepatite C para a tatuagem do cliente, HIV, nada disso. A limpeza diária. Mas não precisa ser uma luva estéreo, porque o ar não é estéreo. A luva estéreo a gente vai usar para cirurgia, né? Onde deve existir algum equipamento que esterilize o ar? Exato. Numa sala de cirurgia, a gente tem pressão negativa, entre aspas, vamos dizer assim. A gente tem uma cortina de ar, a gente tem um filtro hospitalar no ar-condicionado. Não esse filtro normal que vem no ar-condicionado nosso, é um filtro hospitalar mesmo, né? A gente tem uma limpeza com produtos que realmente esterilizam, então com ácido peracético, limpando o ambiente, amônia quaternária e tudo mais. Não é qualquer lugar, né?
Até os rodapés, né? Eles precisam ser redondos, né? Exatamente. A sala tem que ser canto arredondado, azulejado até o teto. Eu vou ter uma sala dessa ainda para colocar piercing, Renan. Ah, é? Então tá bom. Ô, Renan, e sobre os alunos que fizeram o curso, que aprenderam todo esse lance da biossegurança aí, tem algum aluno que você queira mencionar, que se destacou, que já está, às vezes, em outro país, ou que já tá nesse ramo há muito tempo? Eu acho que assim, seria injusto, né? Com esses 22 mil alunos aí que a gente tem, mencionar o nome de um aluno, né, que se destacou. Sim. Porque são muitos alunos que se destacaram. Mas se a gente for falar em biossegurança, vários ex-alunos nossos montaram um estúdio lá em Piracicaba, Gallery Inc., onde está a Ana Ruda, onde está o Fernando, onde está o Tiago, a Marina Horta, a Carol. São ex-alunos nossos, montaram o estúdio junto. E a biossegurança deles realmente é algo surpreendente, assim, sabe? Eles levam muito a sério a biossegurança lá. Então, eu estou comentando neles, porque eles sempre estão me marcando, vocês sempre vão ver eu falando neles, mas eu acho que, assim, graças a Deus, 90% dos nossos alunos se destacam. 90% desses alunos se destacam, conseguem viver só de tatuagem, ou só de piercing, ou só de dermopigmentação, conseguem realmente ser profissionais. Mas você vai falar para mim os 10%, né? Os 10% já não vieram a fim de serem tatuadores, vieram, ou de body piercing, vieram atrás de uma mágica, e essa mágica não existe, sabe? Eles querem pagar o curso e eu estalar o dedo e eles virarem tatuador body piercing. Isso não existe. Eu sempre sou muito clara. Para você se tornar um tatuador, um body piercing, um dermopigmentador bom, você tem que suar. Você tem que viver a tatuagem, você tem que viver piercing, você tem que se dedicar, você tem que treinar, você tem que fazer tudo que a gente pede. É igual você fazer uma excelente faculdade. Se você não levar a sério, não tiver afim, nada vai te tornar um bom profissional, né? Ser autônomo já é difícil, né? Agora... a tatuagem e o piercing não depende só de você fazer bem feito. Então, depende de você ter uma biossegurança perfeita, de você saber adequar o seu espaço perfeito, de você conhecer de pele. Porque, senão, você vai tatuar uma pessoa que está tendo um tratamento odontológico. Ela pode ter uma infecção onde está sendo tatuado, né? Que a gente chama de infecção endógena, do próprio corpo dela. Então, tem várias coisas que a gente pode ou não tatuar alguém. A gente não pode tatuar alguém que está passando por um tratamento cirúrgico, não pode, dentário, não pode tatuar alguém que esteja tomando anti-inflamatório, antibiótico ou antihistamínico, que é para alergia. Então, é uma profissão, ser tatuador, body piercing, dermopigmentador, que envolve várias outras coisas por trás. Legal. Renan, a gente está dando uma olhada aqui no chat. A Thaís Pascoalon, ela estava falando que lá na maternidade, quando ela teve um bebê, a mulher tentou colocar um catéter, sujou a marca de sangue, ela não sabia colocar, pegaram outra pessoa e não me trocaram de maca. Acho que ficou suja a marca dela de sangue. O que isso aí é terrível, sendo o sangue dela mesmo, ter um problema. Como que o sangue age aí dessa forma lá? É assim, né? Eu espero que tenha sido seu próprio sangue. Se for seu próprio sangue, tá tudo bem, é seu, tá tudo bem. E assim, por mais bizarro que pareça, né? Você ficar numa maca suja de sangue, isso pode impactar de alguma forma sentimental para você, vamos dizer assim, né? Trazer algum dano psicológico em ver seu sangue e você tá numa hora tão bonita, né? Que é ter um filho. Mas se for seu próprio sangue, você pode ficar tranquila que ali não vai ter contaminação, né? O seu próprio sangue não tem como você se contaminar com ele mesmo. O problema é se for sangue de outra pessoa, ou o problema é se trocaram você de maca, deixaram essa maca suja e puseram outra pessoa ali. Aí é problemático. Legal. Renan, João Ferreira está perguntando sobre comer ovo ou bacon. É mito? Como que funciona essa parte aí? Muito legal essa pergunta aí. Eu estava esperando ouvir uma pergunta dessa, né? Atualmente, a gente está vendo muitos médicos dermatologistas autorizarem o paciente a comer, depois de uma tatuagem, qualquer tipo de comida. Porém, a gente tem que lembrar que o médico dermatologista, ele entende de pele, né? Mas ele não entende de tinta. Então, o que acontece? Por isso que eu fui fazer medicina, para juntar o conhecimento de tinta, o conhecimento de tatu, de piercing, com a medicina 100% dita. Então,
Então, quando a gente faz uma tatuagem, a gente não quer apenas que cicatrize aquela região. A gente quer que cicatrize de maneira linda, que fixe o pigmento, que o piercing não inflame, não dê queloide, não dê granuloma. Então, sim, quando a gente faz piercing, tatuagem, dermopigmentação, a gente não pode comer alimentos termogênicos. Então, canela, chocolate, gengibre. Por quê? Porque são alimentos que o organismo tem que gastar energia para fazer a digestão e é um momento que o organismo deveria estar olhando só para o procedimento. A gente não deve comer alimentos gordurosos, então, queijos muito gordurosos, quanto mais amarelo, mais gorduroso, frituras, entre outros, né? Porque o corpo, quando a gente come coisa gordurosa, vocês podem reparar que o rosto fica oleoso depois. Sim. Porque é fácil para o organismo abrir os poros do rosto e colocar essa oleosidade para fora. Mas, se a gente já tem um lugar que já está machucado, é muito mais fácil para o organismo soltar, vamos dizer assim, esse óleo naquele local. E alimentos também que sejam alergênicos. E aí, dentro dos alimentos alergênicos, estão o camarão, os frutos do mar, inclusive o ovo. Então, mas eu como ovo todos os dias e não tenho alergia. Mas a gente tem que lembrar que é um dia atípico, onde a gente fez uma tatuagem, um piercing, uma dermopigmentação, a gente recrutou o sistema imunológico para cuidar daquilo. E quanto mais foco a gente deixar o nosso organismo ter naquele procedimento, melhor. Então, pode não fazer mal um ovo para uma cirurgia plástica, pode não fazer mal um camarão para uma cirurgia plástica. Mas, para fixar o pigmento da mesma cor que foi aplicado, sim, vai fazer mal. Legal. Tem um cara inconformado aqui, ele tá falando, como assim? A criança não é dos pais, é do Estado. Explica lá, Renan. A criança não é dos pais, a criança é do Estado. O Estado, ele te dá algumas funções para o pai, né? Como, por exemplo, cuidar da casa, da comida. A criança não é uma propriedade sua, você não é dono da criança. Tanto você não é dono que você não pode fazer o que você quiser. Você não pode pendurar a criança de ponta cabeça e espancar a criança. Antigamente, você podia fazer isso com o seu cachorro, por exemplo. Era muito comum a gente ver, aí em 1994 até 1998, mais ou menos, cachorros acorrentados, as pessoas batiam no cachorro e nada acontecia. Hoje, o cachorro também não é mais do tutor. O cachorro é do Estado. Portanto, acorrentar um animal hoje é crime, leva a detenção. Bater num animal hoje é maus tratos. Então, mudou. Né? A criança não é do pai. Você não pode autorizar. A criança é minha, eu faço o que eu quero. Vou autorizar meu filho a dirigir, ele pode. Não, não pode. Ele tem que seguir uma legislação. Né? Exato. Então, assim, tanto que a gente, vamos dizer assim, a gente não é dono da gente. É a sua vida, não é, que está dentro do carro? Por que você tem que usar cinto? Por que tudo isso acontece? Porque aqui a gente tem o SUS, então se você ocorre um acidente com você, você vai levar gasto para o SUS. É um custo para o Estado. Então a turma fala assim, mas nos Estados Unidos é permitido a Dynamic. Mas nos Estados Unidos, meu amigo, não tem SUS. Então se você ficar com câncer por causa da tinta de tatuagem, você vai ter que pagar uma fortuna para ser tratado e ponto final. Aqui no Brasil tem. Então, tem um lado financeiro envolvido nisso, né? Claro, não só o cuidado, o Brasil ama todas as pessoas que moram aqui. Não, tem um lado financeiro envolvido nisso. Mas isso não importa. Importa que, com isso, é feito leis para falar o que pode e o que não pode, o que é danoso e o que não é danoso. Aquele cara que fala assim, eu pago os impostos, então eu sofro acidente a hora que eu quiser. Olha, a Thaís está perguntando, ela tem uma casinha, né, que ela pretende montar o estúdio, e lá não tem piso. Isso influencia, mesmo sem piso simples? Pode, sendo limpinho, ou tem alguma coisa que precisa fazer? Vamos lá, Thaís. Piso precisa ter, né? Então não pode ser um concreto, não pode ser áspero, também não pode ser carpete, também não pode ser um taco de madeira. Tem que ser um piso lavável e impermeável. Então hoje tem vários tipos de piso bem em conta que você vai conseguir colocar, ou até mesmo fazer um piso de cimento queimado caseiro, né? Onde mistura, por exemplo, cimento com cola, tem aquele que joga o pó xadrez, né? Que fica... Isso. Tem aí na internet como vocês fazem, mas é bem simples e sai bem em conta. Tá? Aquele pode. Pode. Ele vira tipo um porcelanato gigante, né? Que massa. Ela falou também que o sangue era dela e o parto foi humanizado. Por isso acho que saiu o sangue. Legal. Sendo seu sangue, tá tranquilo, tá bom? E assim, parto humanizado, para quem nunca fez ou nunca viu, o parto humanizado a criança deveria ser todo mundo, sabe? Aumenta a imunidade da criança, circulação, tudo mais. É importante. Caramba, que massa, mano. Tem muitos clientes que vêm aqui e que estão grávidos e querem fazer tatuagem. Mas o médico autorizou, pode fazer.
aí tem que pedir autorização, mas é certo fazer tatuagem grávida ou com amamentando? Não, não é não. Mulheres grávidas não podem fazer tatuagem, porque a tinta pode ir pela placenta, né, via transplacentária, e causar algum dano no feto, inclusive cerebral, e mexer com o sistema imunológico, né, do feto também. E mulheres amamentando também não devem ser tatuadas. Então, amamentando até que fase? Até os 6 primeiros meses da criança. Porque depois a criança já pode comer alguma outra coisa, além de ser só o leite materno, então tá tranquilo. Mas por que não pode, né? Imagina que você faz uma tatuagem numa mulher grávida e ela fica com a tatuagem inflamada, infeccionada. Vai ter que tomar antibiótico, anti-inflamatório. Não é uma época para isso. É uma época para deixar o sistema imunológico cuidar do feto. Ele está trabalhando por 2 ali, né? E quando a gente, exatamente. E quando a gente está amamentando, a gente depende de ocitocina, prolactina, que são hormônios para descida e qualidade de leite. Aí, se você tatua, você sente dor, libera histamina, isso também vai atrapalhar a produção desses 2 hormônios. Então, assim, não há necessidade de fazer tatuagem e piercing nessa época, gente. São só 9 meses da gravidez, mais 6 meses de amamentação. A maioria das tintas já traz essa informação na bula. A maioria delas já está escrita em letras garrafais, inclusive, não tatuar grávidas e lactantes, né? É muito importante vocês olharem a bula da tatuagem de vocês. Muitas tintas, às vezes, não vêm com bula. Mas solicita onde você for comprar. Será que tem a caixinha? Será que tem a bula? Temos informações muito importantes sobre tinta ali. Legal. Sobre o Roacutan, como que ele funciona para quem toma Roacutan? O que acontece na pessoa? O Roacutan, ácido isotretinoína, é um remédio para espinha, né? Então, é um remédio que ele baixa a produção de sebo pelo organismo. Só que quando ele baixa a produção de sebo, ele resseca muito a derme, né? Que é onde a tinta vai ser injetada, e resseca muito também mucosas. Então, por exemplo, vai colocar um piercing, um labrê aqui. Tá. Não vai cicatrizar, entendeu? Vai fazer uma tatu, não vai cicatrizar. Então, não pode tatuar quem está fazendo uso de Roacutan. Tem que esperar ele terminar de tomar o Roacutan. Depois de 6 meses, aí ele pode ser tatuado ou fazer piercing ou dermopigmentação com segurança. Aí tem muita gente que vai falar, mas eu fiz tomando Roacutan, não aconteceu nada. Gente, tem gente que tem uma sorte que é de outro mundo, né? Mas a gente não pode contar com a sorte sempre. Eu vou contar minha história rapidinho. Uhum. Eu fazia tatu e o estúdio de tatuagem era na frente do Bar do Palmeiras, aqui em Campinas. E lá tem uma porção de panceta maravilhosa. E eu falava pro meu cliente, não pode comer nada. Mas eu, toda vez que eu era tatuada, me dava uma vontade louca de comer panceta. E eu não sei porquê. E eu falava, Fabinho, vê uma porção de panceta. Na primeira vez não deu nada, na segunda vez não deu nada. Aquela questão do potinho, lembra que eu comentei? Na terceira vez, deu um abscesso em cima da tatuagem. Eu falei, não é por causa da panceta. Isso foi coincidência. Tô acostumada. Fiz outra tatu e comi panceta de novo. Deu de novo. A partir daquele momento, nunca mais eu pude comer nenhum alimento gorduroso e fazer tatu, né? Então, assim, a gente não pode contar com a sorte 100% das vezes. Diabetes. Diabetes é uma doença degenerativa, né, que acaba atrapalhando a qualidade aí de veias e artérias, acaba atrapalhando alguns órgãos, as válvulas, enfim. Diabetes, para você tatuar alguém com diabetes ou fazer piercing em alguém com diabetes, você deve fazer somente da cintura para cima, né? Porque da cintura para baixo a gente já tem uma circulação dificultosa e quando a pessoa tem diabetes, ainda mais. Então, só da cintura para cima e verificar se esse cliente está com a diabetes controlada, se ele controla sempre. Lembrando que a diabetes é assim, ó. O cliente está com a diabetes, com a glicemia controlada. Ele resolve comer um bolo inteiro sozinho, descontrolou. Tá. Olha, o João, você está participando legal. Estou gostando das suas perguntas, hein, cara? Olha lá, para fazer um curso de tatu, é necessário ter um dom de desenho ou pode ser como ele? Um qualquer. Brincadeira. Que ele faz um hominho, 3 pauzinhos e uma bolinha assim, ó. É João, né? João. Olha só, João, pode sim. As pessoas, elas ligam muito a tatuagem ao saber desenhar, né? Mas são artes completamente diferentes na execução. Então, por exemplo, o William tatua, né? E desenha. William, você consegue fazer na tatuagem tudo que você consegue fazer no desenho? Tipo assim, ou não, é diferente? Tipo assim, você consegue fazer um rastelado no desenho? É diferente, são as aplicações ali, né?
Exatamente, então é completamente diferente. Então, por exemplo, para traçar, o correto é traçar 90 graus uma tatuagem, puxando sempre o traço para você. Quando você desenha, você pode desenhar 45, pode esculpir o traço, pode subir o traço, que não vai acontecer nada. Se você fizer isso na pele da pessoa, pode extravasar a tinta. Então, são técnicas completamente diferentes, você não precisa ter dom nenhum para fazer tatuagem, basta você amar a arte, amar tatuar, que é possível aprender a tatuar. Assim como se você não nasceu um excelente desenhista, lá na maternidade já estava desenhando caricatura do seu pai e de sua mãe, você pode fazer um curso de desenho e aprender a desenhar. São técnicas e vai depender do seu empenho, se você vai tatuar muito bem, razoavelmente bem. Enfim. Ô, Renan, recentemente você começou um projeto novo, né? Pessoa que não tem disponibilidade de fazer o curso presencial. Você tem o curso online também, para quem quer, ou à distância também? A gente começou 2 projetos, um na pandemia, que são aulas EAD através de câmera. Então, nesse projeto aí, a gente já formou 170 tatuadores de fora do Brasil, 3 da Irlanda, 2 da Itália e assim por diante. E que são através de câmera. Então, o aluno liga a câmera, o professor liga a câmera e eles vão ter aula, né? Exatamente como se estivesse dentro da sala de aula. E aí a gente começou um projeto novo, que inclusive vocês estão dentro do projeto. Legal, E aí esse projeto novo é com aulas online, gravadas, porque o pessoal estava pedindo muito aulas que eles pudessem rever. Então, tem pessoas que gostam de rever. O bom do online é que essa pessoa pode ver, rever e triver a aula várias vezes, tá? Voltar, então, né? Exatamente. Bacana. E tem mais algum projeto, assim, fora esse, que você quer colocar em prática? O Angels tem bastante projetos aí. Um deles também é levar o curso de tatuagem presencial a vários estados, né? Então, a gente está começando aí uma parceria com alguns alunos que são de fora do estado de São Paulo para levar essas aulas presenciais também para quem quiser. E sobre os alunos, tem alguma história assim de algum aluno que mudou de vida assim completamente com a tatuagem, com a arte eu vou da ser bem tatuagem? honesta, William. Uma das histórias que eu mais conto é a sua. Sério? Sério, Que porque legal, assim, cara. 2 coisas me impactaram muito na sua história, né? Que o William, para quem não sabe, é o cara que conseguiu fechar 1 mês de agenda antes de montar o estúdio. Então, ele chegou no estúdio já tirando foto, já divulgando que ele estava fazendo o curso. Ele tinha a agenda montada há 1 mês, sem nem ter concluído o curso de tatu. Então, isso mostrou muito empenho seu. E uma outra coisa que você falou para mim foi, eu amo arte, eu quero viver de arte, e eu quero, a hora que eu passar com o meu filho, seja no lugar que for, ele pedir o que ele quiser, eu ter condições de comprar. E eu me lembro como se fosse hoje, depois de 1 mês, você falando para mim, hoje eu vivo de arte, eu posso viver de tatu e viver bem, me sentir bem remunerado, me sentir bem valorizado. E eu lembro quando você comprou o computador para o seu filho, montou a sala de jogo para ele, tipo... Então, a sua história é uma das que eu mais gosto de contar, porque você consegue, por exemplo, conciliar a vida de pai, de marido e de tatuador. É muito comum eu ligar para o William, que a gente se fala sempre, pelo menos 1 vez por semana, e ele está levando o filho dele no basquete ou está saindo com a esposa, então... A tatuagem, ela além de dar esse tempo para mim curtir a família, a parte financeira também me ajudou muito. Mas quando eu comecei, eu não pensava só no dinheiro, né? Normalmente, quase todos os alunos fazem pelo prazer de tatuar da arte. Mas uma das metas era viver da arte. E hoje, graças a Deus, com muito orgulho, eu falo que eu vivo da arte graças à tatuagem. E uma história que eu acho a pena que vale a contar é a história do Leandro, né? Conta Vixe, aí. não conta nada. Vou deixar aqui. Do que, Renan? O William atrás de um body piece igual um doido, ninguém querendo virar body piece para ajudar ele. Ah, sim. E você aqui. Eu trabalhava de cabeleireiro na época, né? Eu tinha nenhuma tatuagem? Não tinha nenhuma. Só Não aquela tinha lá do... Não, eu tinha, só que eu não posso falar agora, porque... Tatuagem de cadeia. Tatuagem horrível. Aí eu convidei o William pra entrar na barbearia lá, ele entrou e tava procurando body piece, ficava procurando, até que um dia um olhou pro outro e falou, por que não pode ser eu? Daí eu fiz o curso com vocês lá, 5 anos, estamos juntos aí. Já faz 5 Já anos. montamos a galeria, já faz 5 anos montando a galeria junto aí, tá dando tudo certo, graças a Deus. Muitos projetos. Altos projetos agora com você também, né, Renan? Então. Ó, falar em Pedro, o Pedro entrou aqui no podcast aqui também, de novo, tá falando, salve, pai, filho. tô nessa conta aqui, ó. Tô nessa Bom, vamos lá, você quer saber do álcool? Essa acho que eu posso responder, hein? do álcool. Do álcool. Ela quer saber se pode beber antes, depois, durante, ou se
todo mundo pode beber tatuador junto, assim. Bom, vamos lá. Antes não é aconselhável, 24 horas antes, porque o álcool, ele realmente causa desidratação. Então, ele mexe ali num sistema renal também de absorção de água e tudo mais, no ADH. Então, álcool de maneira nenhuma antes da tatu, 24 horas antes, se você quiser ter uma boa fixação do pigmento. Agora, se você não estiver nem aí para sua tatuagem, aí bebe um dia antes. Então, assim, o ideal é não beber antes, 24 horas antes, durante, de maneira nenhuma, até porque o uso de álcool dentro do estúdio de tatuagem, durante o procedimento, é proibido. E depois, também, segurar mais 24 horas. Então, seriam 72 horas, é isso? 24. Eu tive uma experiência, várias experiências, né, com tatuagem e bebendo, né? A turma tem uma ideia de que se você tá bebendo, não vai doer. E não funciona assim, cara. Você bebe, você fica se mexendo toda hora, fica com dor do mesmo jeito, parece que não pigmenta. Sangra mais, fica tudo inchado. Então, essa ideia não é... É bom até hidratar, beber bastante água antes de fazer as tatuagens, né? É isso. Falando em hidratação, tem um pessoal aí que agora está passando ácido hialurônico, enrolando Magipac para hidratar a pele do cliente antes de tatuar. Eu vi isso aí. Só que assim, o ácido hialurônico ele vai dar uma falsa hidratação só na epiderme, que é morta. Então, enfim, não hidrata nada. Se você quer hidratar seu corpo, quer manter sua tatuagem bonita, seu piercing, tudo mais, é beber bastante água, tá, pessoal? Deve ter passado vários clientes, várias histórias engraçadas, né? Eu lembro que você contou que um cliente trocou um Fusca, né? Conta, pessoal, sobre isso? A gente, nesse meio tempo, a gente passa por várias histórias engraçadas, né? E algumas histórias que acabam sendo assim, que marcam a vida da gente. Então, esse cliente ele queria uma tatuagem, e aí ele queria, de qualquer maneira, fazer a tatuagem. Ele chegou no estúdio falando: eu quero trocar meu carro, um Fusca, por uma tatu. Aí pode ser? Pode, vamos trocar. Né? Fechamento de corpo. Né? Então, assim... Caramba. Tem outra história muito engraçada, de um cliente que ele quis escrever aqui. Então, ao invés dele querer escrever aqui o nome dos filhos, ele quis aqui. Eu falei: olha, não se escreve geralmente aqui. Ele falou: não, mas a pele é minha, eu quero. E eu respeito... Obrigada, viu, Leandro? Eu respeito muito o que o cliente solicita, né? Então, se o cliente, às vezes, solicita um desenho, está virado para o lado que a gente não acha o mais correto, eu falo: não é o mais correto. Mas se o cliente falar eu quero, eu faço, porque eu acho que a gente tem que respeitar o corpo do cliente, né? E aí ele falou: olha... eu quero escrever aqui. Eu falei: não, geralmente não escreve aí, escreve aqui, né? Aí ele quis escrever aqui. Passou 10 minutos, ele chegou na casa dele e ele mandou uma mensagem: eu quero trocar, quero pôr no outro lugar. Eu falei: você me ensina essa técnica, então, porque eu não sei. Aí ele teve que esperar 45 dias, a gente cobrir, foi... Caramba, bastante gente que não decide, né? Tem cliente que passa aqui: William, coloque onde você acha melhor. Tem cliente que fica meia hora colando decalque, né? Tem muitos tipos de clientes. Eu mesma, nenhuma desses desenhos eu escolhi, né? Foram os alunos que escolheram. Eu tenho todas? Foi de todas. aluno? Eu tenho 94 tatuagens hoje de aluno. Caramba, agora tem uma que não é aluno, que é a sua, né? Ex-aluno. Ex-aluno, mas já não é mais assim, né? Não está na fase do aprendizado. Eu tenho uma sua também aqui. Deixa eu então. mostrar aqui. Não dá para mostrar, né? Eu fiz o logo da escola, né? Acabei o curso. E nada mais justo que homenagear a escola, a professora. Eu fiz o logotipo bem na perna aqui. E aí, por causa do William, surgiu uma comunidade. Hoje são mais de 600 tatuados. Que fizeram o logo? Uhum. Caramba! Então, assim, isso faz o quê? 6 anos que você fez? Não, menos. 5? 5 anos. Então, de 5 anos para cá, 600 pessoas fizeram. Nossa! Então, hoje surgiu uma comunidade aí do pessoal fazer esse logo aqui, né? Que é o logo da escola. O Leandro tem que fazer, né? Eu não tenho espaço, brincadeira. Vamos lá, fazer... Mas é isso, tipo, tem muitas histórias engraçadas, né? E tem muita história de aluno também engraçada, assim, que da hora. De superação, histórias que realmente fazem toda a diferença. Vejo vários vídeos de tatuagem que parece que a pele está retendo um líquido entre a tatu e a pele. O que seria esse líquido? Na verdade, assim, o pessoal gosta de falar que é linfa, né? A linfa, tal, é uma parte do sangue. O que parece que está retendo ali é um edema, né?
está edemaciando o lugar. Toda vez que a gente faz tatuagem, a gente sente dor, libera estamina, e a estamina é vasodilatador. Então, a veia que estava fechadinha, assim, dilata. Quando ela dilata, sai da veia água, vamos dizer assim, e fica ali, inchando aquele local. Então, nada mais é do que um edema, normal. Igual um ralado, se tomou um ralado também, já é o mesmo Isso, processo. exatamente. Obrigado a todos. Obrigado, Renan. Obrigado, Leandro. Eu Ó, que tem que agradeço, finalizar pessoal. comendo lanche, William. E eu vou mostrar. Tem como colocar a tatuagem aí para mostrar? O Gabriel vai colocar. Nessa tatuagem aqui, como eu vi o braço dela, o corpo dela, perguntei o que ela tinha, o que ela não tinha, eu não vi pincéis, né? Que isso representa muito, que é uma das tatuagens que eu queria fazer também. Inclusive, até guardei o decalque. Tem um lápis, tem um pincel, né, para fazer chapiscado, tem um pincel fino. E eu escrevi artes, ó, eu não falei, eu fiz sem falar para você. Escrevi artes e um coraçãozinho aqui, né? Que bonitinho. Que o amor pela arte pode transformar a vida, né, das pessoas, né? Como transformou a minha, transformou a da Renan. Então a arte é tudo, né? Então a gente elaborou esse desenho. Fez Espero rápido, que vocês hein? tenham. Gostou, Renan? Aham. Coube certinho ali, né? E usou pontilhos Eu vi que tem uma silhueta aqui, eu quase cobri o coelhinho aqui. Sorte que eu vi. É um coelhinho, Nem lembrava né? mais do coelho. Tem um coelho aqui. Ficou perto do grow aqui, ficou show de bola. Tem mais espaços ainda aqui, hein? Dá pra vir mais vezes. Próxima vez é a cabeça, hein? Renan, você quer agradecer mais alguém? Quer falar mais alguma Bom, coisa? na verdade, eu quero agradecer muito essa oportunidade que vocês deram aí. Quero agradecer também as parcerias que a gente sempre faz, sempre tem. E quero mandar um recado aí para todo mundo assim, que quer entrar no meio da tatuagem, do piercing, da dermopigmentação. Lembre-se que sempre vai ter quem quer fazer tatuagem, piercing, dermo. Lembre que é um mercado em expansão, mas lembre-se, acima de tudo, que é uma profissão. Então, não dá para levar na brincadeira, não dá para fazer qualquer tipo de... Vamos dizer assim, vou fazer tatuagem... Não é assim, vou tornar tatuador porque nada deu certo. É o contrário. Vou me tornar tatuador, vou me tornar body piercing porque eu quero ser tatuador. Então, é uma coisa que demanda tempo, demanda investimento, mas é uma delícia. A gente faz muito network, conhece muita pessoa e a gente trabalha brincando, vamos dizer assim. Eu, pelo menos, não vejo nunca que eu estou trabalhando. Eu tenho trabalhado essa semana toda, só para vocês terem uma ideia, 26 horas praticamente. Eu ainda brinco, como assim? O dia não tem 24? É porque a gente não está dormindo, a gente está virando. Faz 3 dias que a gente estava com uma aluna, Renata Cunha, que veio lá da Bahia, e a gente virava da 1h da tarde até às 3, 4, 5 horas da manhã do outro dia, fazendo aula, tatuando. Então, a gente fez uma amizade muito legal e é isso. Então, eu acho que entendam tatuagem e piercing como uma profissão linda e que demanda muito estudo e muita dedicação de quem quer. Então, quer dizer que se você quer, realmente você consegue, né? Basta Consegue. dedicação, né? Basta se O dedicar. pessoal que tá... muitos falam, mas eu tenho 40 anos, tá tarde. Eu falei, nunca é tarde para Nunca é começar, tarde. né? Certamente você deve ter... O aluno alunos- mais assim, com mais idade que a gente teve dentro da escola foi um senhor com 62 anos e uma senhora com 60. Olha lá, ó, tá vendo? Não tem idade. E tem idade mínima, assim, que pode fazer o curso? A gente orienta a partir de 16 anos. A partir dos 14, com autorização dos pais, já pode, mas a gente orienta a partir dos 16, porque vai mexer com pérfuro cortante. E até porque antes dos 16... tá bom, ele fez curso de tatuagem, mas e aí? Ele vai poder montar um estúdio? Ele vai poder juridicamente se autorrepresentar em alguma coisa se acontecer? Não. Só com 18. Então, não tem como. Então, 16, se for emancipado, pode ter uma empresa bacana. e tudo mais. Mas obrigado a todos que participaram aí. Obrigado, Renan. Obrigado, Leandro. Obrigado. Obrigado, pessoal. Falou.